Olá, meu nome é Dayana, ela é a Vanessa, nós somos do Ministério Sementes de Amor, da Igreja Batista Central de Campinas. Durante esse ano, nós estamos estudando um livro chamado Ídolos do Coração. Mostra pra gente, Ivan, por favor. Ó, o livro, da Elise Fitzpatrick. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Muito obrigada. O capítulo 7, ele vai falar sobre a gente pensar sobre Deus. O título é Pensando sobre o seu Deus. E mais uma vez a gente vai retomar o tema dos ídolos, né? Que esse é o foco. Nosso coração é poluído, é corrompido, então nós criamos deuses, né? E sabemos que isso é pecado. E como a gente pode ver quais são os deuses para que nós nos voltemos para o Deus verdadeiro e não mais pratiquemos a idolatria. Então, hoje, nós vamos fazer da seguinte forma. A gente vai em 3 tópicos principais. A gente vai retomar como é que a gente cria os deuses, como o nosso coração faz isso. Vamos saber se nós temos ou não outros deuses. A gente vai poder fazer como se fosse um exame, né? Um raio-x aí, para avaliar se o nosso coração tá dessa forma ou não. E a gente vai descobrir como que a gente conhece o Deus verdadeiro, tá? Então é isso o nosso foco de hoje. Em Isaías 44, a gente tem uma passagem que fala como é loucura, como é irracional a gente adorar outros deuses. E ao mesmo tempo que é uma loucura, é muito comum. É o que nós fazemos sem perceber. Naquela época da Bíblia, na época que Isaías escreveu isso, o que era comum? Como que era comum, assim? Quais eram os tipos de ídolos que eles tinham, Van? Nessa época eram ídolos fabricados, né? O que chama muita atenção no ser humano é exatamente isso. A gente tem essa dificuldade de olhar para um Deus invisível e, ao mesmo tempo, com as nossas próprias mãos, criar algo, uma forma, né? Um pedaço de madeira, né? E começar a fazer pedidos e orações e acreditar que esse pedaço de madeira vai ouvir, sendo que, né, a Bíblia fala que ele não consegue nem se mover. A gente Sem precisa falar. pegar ele para colocar de um lado para o outro, né? Sim, ele é dependente, né, do nosso movimento. Como pode, né? E a gente achar como. E não é diferente de hoje, né? Não. É. Tudo começa, na verdade, na nossa imaginação, né? Então, naquela época, eles imaginavam e colocavam na forma ali, no material. Mas hoje a gente não faz isso dessa forma, principalmente a gente que tem algum conhecimento, né, da palavra, nem que seja um pouco mais distante, mas tudo começa aqui dentro, no nosso imaginário, e a gente continua fazendo ídolos, só que de outras formas, são ídolos diferentes. Então, Isaías 44:9, ele vai falar assim, ó: os que fazem imagens não prestam e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Né? E a Bíblia também compara os próprios ídolos com quem os adora. Então, eles são mudos também, eles não têm capacidade também, ficam incapacitados porque adoram um Deus falso. Hoje, nós criamos outros tipos, né? Então, a gente tem, na nossa cultura, né, cultura brasileira, existe um certo já conhecimento de Deus. Só que é um conhecimento com não tantas verdades, né? Então, a gente tem, assim, no imaginário popular, talvez um Deus muito bonzinho, um Deus que faz tudo, é pai de todos, faz tudo, abençoa todo mundo. Ou a gente tem, às vezes, um Deus carrasco demais. Então, né? São rótulos, né? Que Exato. o ser humano gosta de criar para dizer Deus é assim, Deus é dessa forma, né? Sim, de acordo com a minha forma de perceber as coisas. Então, a minha forma de julgar o mundo, eu quero que Deus se adeque à minha forma de julgar, né? Então, se eu acho que eu tenho que ser bonzinha, Deus também pensa dessa forma e tudo mais. Às vezes a gente olha para Deus como se fosse um gênio da lâmpada. A gente procura na hora que a gente Só quer. hora que precisa de alguma coisa. Na hora que não quer, você guarda lá a lâmpada para lá, né? Ou o Papai Noel, né? A gente vai lá e faz um pedido. Se eu for bonzinho, ele vai me dar. Se eu não for, ele não vai me dar. Aquela retribuição, né? A gente passa o tempo todo tentando ser uma pessoa boa porque acha que assim a gente vai ter algo, né? Sim, Um de algum presente né? no final do ano.
Então, ó, a gente vai trabalhar agora quais seriam as causas, né, da idolatria. Por que que a gente faz isso, né? Sendo que a gente conversando assim parece que é uma coisa meio fora, né? Estranho a gente ser assim, né? Mas por quê? Porque na verdade nós, muitas vezes, somos movidos pelos desejos. E a Bíblia fala, né, que o coração é corrompido, os nossos desejos são corrompidos. Quando que corrompeu? Lá no Éden. Com Eva, né? Com a Eva. Então a gente vê que Eva, ela estava com tudo perfeito, tudo ótimo, o Deus verdadeiro ali com ela diariamente, com o marido dela, mas surgiu no coração dela um desejo instigado pelo inimigo de ser melhor na cabeça dela do que ela era até ali e de ter um conhecimento que Deus não tinha mandado ela ter esse conhecimento, né? E ela teve o desejo, ela falou, olha, dá para eu ser melhor ainda, dá para eu conhecer mais ainda, né? E ela começou a querer isso. E isso fez, olha como foi rebelde da parte dela, que Deus falou para ela, não faça, acredite em mim. E ela não acreditou, ela quis mais, ela quis outra coisa. E nisso, porque ela buscava o quê? A felicidade. Ela achou que se ela fizesse isso, ela ia ser mais feliz do que ela era até ali. Por ilusão, né? Perdeu tudo. Pois é, a famosa busca pela felicidade, né? Exatamente. E nessa busca a gente pode criar grandes problemas para nós, né? E para quem tá perto também, porque ela criou um problema para sempre, né? Para toda a humanidade. Atinge o nosso redor. As nossas escolhas, por mais que as pessoas pensem que não, mas sim, atinge todo o nosso redor. E são escolhas quando elas têm a ver com idolatria, têm a ver com Deus, impacta muito. Sim, vai impactar o ambiente, os a filhos, nossa família. todos que estão perto, né? Com certeza. Até a nação, né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Então, quais são, por exemplo, causas, né? A imaginação, né? Que a gente estava falando, né? Começa na imaginação. A imaginação, ela é fértil, ela vai longe, né? Você imagina um Deus que te dá filhos, o outro imagina Deus de colheita, e daí você tem Deus para tudo, né? Deus para todas as situações. E por quê? Na verdade, a gente está buscando um benefício próprio. Totalmente baseado nos nossos desejos, nas nossas vontades. Nas nossas necessidades. E nisso, nunca quando se trata das nossas vontades, necessidades e desejos, vai trazer a felicidade real. Porque ela sempre vai trazer algum prejuízo. Então, por exemplo, naquele tempo, o que a gente sabe que existia? Existiam deuses que eles pediam que as pessoas sacrificassem filhos para que eles fossem bem na colheita e em outras coisas. Mas olha que grave, você tem que sacrificar um filho por causa de alguma coisa. Então, os deuses, eles tinham uma promessa de te dar, mas sempre tirava alguma coisa também. Pedindo algo em troca. Pedindo algo em troca. E pedir algo em troca que te trazia grandes prejuízos, né? E aí, a gente também pode ver que muitas vezes nós fazemos isso. Então, como que funciona mais ou menos no nosso dia a dia? Quando que a gente pode verificar que a gente faz isso, né? Às vezes a gente tem Deus, o Deus verdadeiro, como nosso Deus. Mas aí eu tô precisando de alguma coisa, né? Eu vou lá, olha, senhor, não consigo engravidar, eu quero um bebê, eu quero um bebê, eu quero um bebê. Aí o bebê não vem, eu fico brava e recorro a outras coisas. Aí é mais ou menos a frase assim, né? Deixa comigo, pode deixar que eu vou me virar a partir de agora. E eu vou tomando uma atitude que não é uma atitude de quem aceita da parte de Deus a resposta que ele deu. Não, não é agora. Você não tem que ter filho agora. Porque se Deus não te deu até agora, não é pra você ter agora. E você quer ser diferente, você se revolta, fica nervoso. Então você acaba se perdendo do propósito, né? Você cria outras formas. Aí você vai lá e faz uma simpatia, aí você já contamina toda a história. Deus talvez pretendia te dar mais pra frente, ia ser maravilhoso. Mas você vai lá e faz errado. Nossa visão é muito limitada e essa busca pela nossa vontade faz com que a gente, às vezes, deixe mesmo a adoração ao Deus verdadeiro de lado para seguir aquilo que é o nosso tempo, a nossa vontade, né? É muito complicado, porque aí realmente vem a idolatria, porque você vai buscar recursos que te prometem algo mais rápido ou dentro daquilo que você deseja para aquele momento, né? Exatamente. Então é como se a gente fosse criança birrenta, né? Às vezes tem isso no nosso dia a dia, né? Tem. Faz assim, filho, faz assim. Não, a criança vai lá e faz. Não, eu vou fazer do meu jeito, eu quero fazer o que eu quero.
Você sabia que não era bom que ele fizesse daquele jeito, mas ele não aceita a sua ordem, ele quer fazer do jeito dele. E muitas vezes nós somos assim, adultos, porém, não aceitamos a resposta divina e queremos fazer do nosso jeito, criando Deus do nosso jeito, a nossa maneira. Isso é bem complicado. Então, quais são também as causas primárias da idolatria? Ou porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus, a gente não tem o conhecimento da vontade de Deus, ou porque a gente está enganado a respeito da sua natureza, que foi o que a gente falou antes, né? Então, eu não sei que Deus é justo, eu não sei que ele pede algumas coisas, eu não sei se ele é poderoso, se ele não é. Então, eu duvido do poder dele, eu duvido da capacidade dele, eu duvido principalmente da capacidade dele de fazer o melhor. Exatamente. Então, eu falo da assim, bondade da dele. bondade dele. Vezes... Como assim aconteceu isso na minha vida? Imagina que perder emprego é bom? Peraí, né? Então você tá querendo ser Deus, você não sabe o que ele é soberano, ele tá acima, ele sabe todas as coisas, o fim desde o princípio. E mesmo que sejam coisas que ao nosso olhar sejam ruins, muitas vezes lá na frente nós vamos entender, é pra glória dele e é pra nossa felicidade, sim, que no fim das contas nele somos felizes, né? Sim. Vamos falar um pouquinho aí da questão da felicidade? Por que a gente fica criando Deus em busca da nossa felicidade, né? Sempre em busca da felicidade. Não, você merece a felicidade, merece ser feliz. A gente ouve muito isso. Exato. Mas a gente se perde nesse caminho, né? O que é importante a gente saber sobre felicidade é que ela sendo colocada num contexto errado, numa prioridade errada na nossa vida, ela faz com que a gente tenha ela como um ídolo, né? A felicidade e a busca por ela. E sim, coisas que vão te oferecer. Porque o mundo, ele oferece muitas coisas, né? A própria satisfação dos nossos desejos. O mundo físicos, diz que às vezes, né? Comida, sexo. Isso, o mundo diz que você tem direito e tem que ter. Uhum. Não quer dizer que você não tenha que ter felicidade. Não é isso. É importante deixar claro que a nossa felicidade tem que estar voltada para o foco certo. Uhum. E aí sim, depois os nossos desejos serão satisfeitos, conforme a direção de Deus, né? Uhum. Então a gente idealiza algo em relação à felicidade. A gente pode ter muitos exemplos, como se eu tiver o marido perfeito, o marido cristão, o marido fiel, que é romântico, pronto, isso é a minha felicidade. Outra pessoa pode pensar, não, eu quero ter filhos, se eu tiver filhos eu vou ser feliz. Uhum. Outra, um bom emprego, um reconhecimento, eu preciso ter o respeito. Então, são vários exemplos que a gente pode falar. A gente pode falar também de pessoas que querem ser amadas, pessoas que querem ter a aprovação dos outros. Não, eu vou ser feliz se todo mundo me der valor e souber quem eu realmente sou. Então, aí quando a gente não tem, né, porque ele nem sempre vai acontecer exatamente daquele jeito, a nossa frustração. Então você vai aqui, você tá tentando conquistar, você quer. Aí não acontece, você vai lá para baixo, numa decepção horrível, numa tristeza, ao invés de ter a felicidade, na verdade você tem a tristeza. Exatamente. Por quê? Porque se a gente foca a nossa felicidade naquilo que Deus tem para nós, nele, simplesmente no fato de ter ele ser o motivo da nossa felicidade, tudo que vier junto vai ser bênção e vai servir para nos alegrar e atender os nossos desejos. Agora, se a gente focar o desejo e a felicidade em um desses itens deste mundo, que este mundo oferece, pode ser que você não alcance, pode ser que mesmo que você alcance, você tenha que lutar tanto ou tenha que sacrificar tanto que no final nem valeu a pena. Uhum. Então, essa a diferença. A diferença é felicidade em coisas passageiras que a gente tem, coisas criadas principalmente. Tudo aqui foi criado por Deus. Uhum. Felicidade nisso não vai nos trazer uma felicidade plena, né? Exato. Tanto que a gente tem, né, já teve anteriormente no livro, né, o exemplo da Raquel, né? Então a Raquel, o que ela queria? Eu só vou ser feliz se eu tiver filho.
Aí ela teve filho. Ela ficou satisfeita com José? Não. Ela queria mais, porque esse é um detalhe dos ídolos também, né? A gente nunca fica satisfeito, Não se sempre quer mais. satisfaz, porque tudo deste mundo é passageiro, E é nunca vai temporário, satisfazer. não satisfaz. Exatamente. Né? Agora, a felicidade em Deus, sim, essa é plena, essa é completa. Então, é nesse momento que a gente tem que avaliar o que realmente o nosso coração, para onde nosso coração está voltado, né? A adoração nossa é em Deus, independente do tipo de felicidade que Ele tiver para nós. Sim. Ou a nossa adoração vai estar voltada especificamente para algo que a gente queira muito e que a gente, às vezes, tem como desejo absoluto, né? Isso, bem isso. Então a gente pode ver que o povo de Israel, né, que é o povo escolhido por Deus, né, que é o povo que a gente vê muito na Bíblia, eles tinham um desejo aí de ter um rei. Tiveram o rei, tiveram Saul, depois veio Davi, veio Salomão. E ao longo do tempo o povo foi se perdendo justamente por causa desses desejos, né? Eles não queriam daquele jeito, eles não queriam o Deus que agisse no tempo dele, eles queriam diferente, eles queriam as coisas conforme a vontade deles, o desejo deles, e foram se contaminando com tudo que havia ao redor. E aí o tempo foi passando e Josias, que era um dos reis da linhagem de Davi, um dia fazendo uma reforma, né? No templo, porque ele já tinha tido esse desejo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ele encontrou a lei, né, que seria a palavra de Deus, o que existia naquele tempo até então. Quando ele começou a ler, ele falou, nossa, eu tô todo errado, tá tudo errado. Aniquilou então a confiança dele, ele tinha uma autossuficiência, ele era o rei, e o rei, para aquele tempo, era, né, soberano, né? Máxima. Autoridade máxima. E aí ele viu que ele estava errado. Ele entendeu, então, que a coisa estava tão feia que a ira de Deus, o que Deus tinha para eles era ira, e era julgamento, e era punição. Ele ficou aterrorizado, ele ficou com muito medo, falou, e agora? Então, olha só, naquele dia, Josias teve um encontro com o Deus verdadeiro, o Deus bíblico. E esse encontro transformou ele, como a gente estava falando, e toda a nação. Então, tanto se eu estou fazendo coisas, adorando ídolos, eu vou ter um impacto, como se eu estou com Deus, eu também vou ter um impacto. Tanto que os reis anteriores impactaram terrivelmente a nação. E Josias veio, usado pelo Espírito Santo, teve a sua mente voltada para Deus, impactou toda uma nação. E ele levou, então, o Espírito Santo levou ele a entender as palavras da lei. Suas afeições foram despertadas. E aí sim, ele teve vontade de fazer o que era a vontade de Deus. Ele entendeu que ele precisava de misericórdia, porque a situação dele era tão grave que ele entendeu que Deus não tinha que perdoar, estava feio demais. Mas ele entendeu que ele poderia contar com a misericórdia de Deus. Então esse é o trabalho do Espírito, né, Van? Sim. O Espírito ele vem trazer pra gente luz, ele vem nos mostrar, que é o que ele tem feito, inclusive nesse nosso trabalho, nos Sementes. Ele, graças a Deus, me chamou a Van, a gente foi iluminada há um tempo atrás pelo Espírito Santo. E hoje, nesse trabalho que nós estamos compartilhando aqui, gravando isso, quem vai assistir, o Espírito Santo está trabalhando, ele está te contando que existe uma lei, existe uma palavra, existe uma forma que Deus quer ser adorado, existe um Deus, um único Deus, verdadeiro, criador, né? E ele quer sim que nós percebamos onde nós estamos pecando, porque o pecado nos afasta de Deus, então ele quer nos trazer para perto. Ele quer nos conceder, o Espírito nos concede o arrependimento, que foi o que Josias aconteceu, ele ficou arrependido. E aí ele, inclusive, se identificou com o pecado do povo, porque provavelmente tinha coisa ali que ele não estava fazendo exatamente, mas o povo estava, e ele falou, nós estamos em pecado, estamos todos em pecados. Olha que grave nós estamos vivendo, né? E a fé veio. Então, um ponto muito importante que a gente observa aqui, Dai, é que a gente precisa saber quem é Deus, né? Sim. Ele se mostra, ele se revela através da palavra dele. Então, para saber essa caminhada, para saber, porque muitas vezes a gente se sente perdido, né? Como você falou, fazendo coisas assim, sem saber se tá certo. Quando ele teve esse encontro com a palavra de Deus, quando ele se voltou, tudo mudou. Tudo mudou. Aí Deus começou a direcionar.
E vem o arrependimento, Isso. veio a mudança. Exato. Né? E vai limpando, né? Deus vai fazendo uma limpeza, né? Vai uma transformação. E aí ele teve desejo de reformar todo o culto, como eles faziam, porque olha, a coisa estava tão feia que o templo que Salomão construiu para adorar o Deus verdadeiro do jeito que Deus tinha ordenado, eles começaram a colocar um monte de ídolo, um monte de coisa, sacerdotes, de tudo que é tipo de coisa, sacrifício de... Nossa, coisa terrível. E aí eles mudaram. E a profecia foi cumprida, porque Deus faz as coisas, ele manda já o profeta, né? Avisou que isso iria acontecer. Então vamos falando que aos poucos a gente vai encaixando e entendendo. Sim. Deus também, como você falou, Deus também pode fazer por nós. Ele pode nos ajudar a identificar como está nosso coração. Né? Se nós já aceitamos Jesus como nosso Salvador, aonde estão alguns ídolos que a gente precisa corrigir? E se nós ainda não o aceitamos, identificar que eu preciso disso, eu dependo disso. Para que eu tenha salvação, eu preciso de Jesus, né? Então, isso o Espírito vai fazendo por nós, nos fazendo identificar em que situações estamos. E aí ele vai aniquilando, ele vai matando os ídolos do nosso coração, nos dando fé e capacitando para encontrá-lo e para fazer a vontade dele, porque sem ele, como diz a palavra, nada podemos fazer. Então precisamos dele para tudo, né? Assim como uma criancinha, nós precisamos depender de Deus para todas as coisas. Conhecendo o Deus verdadeiro, a gente identifica tudo isso, tá? Então vamos lá. Um ponto que eu achei interessante da gente conversar sobre isso da profecia é como Deus vai trabalhando e como o ser humano é corrupto. Como a gente é corrupto. Como facilmente a gente se desvia, né? Do foco, né? Exatamente. Porque você fala corrupto é uma palavra forte. Não, eu não sou. Não, uma coisinha que você vai desviando sem perceber quando vê. Tá tudo se tornou mesmo, perdido, né? Exatamente. Corrompido mesmo. Corrompido. Então Deus tinha um plano para o povo, né? O povo de Israel, existia um plano de Deus para aquele povo. O povo que seria chamado povo de Deus, filhos de Deus. E ele colocou, né? Chamou algumas pessoas. O rei Davi foi um dos reis, um dos primeiros, né? Que realmente se voltou. Ele tinha o coração entregue ao Senhor. E ele não permitia a idolatria no seu tempo. Então era um Deus que errava como todos nós, pecava como todos nós, pecou, né, grave nos nossos olhos, né, com consequências graves. Porém, ele tinha o coração voltado para o Senhor. Então, um ponto importante, só um parênteses, nós também podemos pecar, mas Deus, ele é pronto em perdoar. Sim. Mas ele quer que nós tenhamos o desejo de ter ele como único Deus, né? Isso é muito importante. E aí, o que aconteceu? Logo depois de Davi, aí veio o filho, aí veio o neto. Na época do neto, pronto. Aí Salomão já permitiu, que era o filho de Davi, já permitiu começar a contaminar. Com as mulheres. Com as esposas, quero agradar a esposa. Vamos pôr um altarzinho aqui do rei do Egito. Não tem problema não. Fica só ali no cantinho, né? Só um santinho, só um amuleto aqui no carro, tranquilo. Não tem problema, né? É. E aí aquilo foi contaminando, foi dando abertura para eles acharem que estava tudo bem. A ponto de lá pra frente, então teve Roboão, Asa, Jeroboão, lá pra frente, bem anos e anos depois, com Manassés, começou o sacrifício de criança. Olha o ponto que eles chegaram, de uma coisinha que se transformou muito grave. E depois veio Josias, com um histórico anterior péssimo. Pai péssimo, avô péssimo, tudo que estava para trás dele, a maior parte, extremamente contaminado. Mas ele falou assim, eu não vou olhar para esses aqui, eu vou olhar para o que está antes de mim, que fez o que era certo, que era Davi. Falou, eu vou me voltar. E ele pegou Davi como exemplo. Então, naquela época lá da profecia, o que foi a profecia que foi dada? 1 Reis 13:2. Clamou o profeta contra o altar, porque eles estavam contaminando o altar. Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá da casa de Davi, e já deu até o nome, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que eram quem estavam fazendo sacrifícios contaminados, e queimarão os ossos humanos. Então, o que ele fez? Tudo isso aconteceu lá pra frente. Ele limpou dessa forma. E aí, se você tiver curiosidade, pega lá 1 Reis, lê. Nós, mentoras, intercessoras, estamos aqui para isso. Então, no dia do bate-papo, nosso encontro, a gente pode conversar sobre isso. E a gente vai aprendendo mais. E aí, Josias, então, olha que interessante essa parte.
todos os outros reis que vieram antes dele, a não ser Salomão, que estava tentando também, e Davi, sim, super preocupado com a lei de Deus mesmo, fizeram errado e eram adultos. Josias, olha com quantos anos ele começou a reinar. Com 8 anos, ele era muito novinho. E ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprovava. Olha qual é o relato, né? E no 18º ano do seu reinado, ele resolveu fazer essa reforma. Não, tem coisa aqui que a gente precisa mexer. E começou a mexer. Talvez nós tenhamos que fazer essa mesma coisa. Precisamos fazer uma limpeza aqui. Vamos ver como é que tá. Aqui. Vamos ver a nossa reforma, tanto no nosso coração, na nossa família, na nossa casa. Nos nossos hábitos, nos nossos desejos. Exatamente, para onde eu estou me voltando. E aí eles acharam, sem querer, assim, achamos aqui. Mas por quê? Porque o Espírito estava conduzindo e porque quando a gente quer conhecer Deus, quando a gente está com desejo de buscar, Isso. Deus põe pessoas. Deus se revela, Ele vem até a gente, né? Vem. Isso é que é maravilhoso. Muito, muito. Às vezes é uma mensagem, às vezes é um versículo, às vezes é uma pessoa. Às vezes você não precisa ter força, nem ter protocolo e tal. Não. Deus, eu preciso, Deus, eu quero. E Ele se aproxima também de você. Exatamente. Mas encontraram, né? Encontraram a pedaço da lei. Então... E aí começaram a ver o que era aquilo ali, né? Qual era a vontade de Deus, que eles estavam muito errados. E aí o rei foi lá, leu diante do povo, ele não ficou só para ele foi lá e compartilhou. Gente, estamos errado aqui, né? Por vezes a gente não faz isso também. Filho, marido, olha só, a gente precisa se voltar para Deus. Tá vendo aqui? A gente precisa corrigir. E foi isso que ele fez. Aí ele fez a limpeza, como o profeta havia já predito, limpou tudo, queimou o que tinha que queimar, né? E foi fazendo tudo diferente. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor. Olha a tamanha influência que ele exerceu. Como é importante essa figura, né, de Josias naquele tempo. E a única coisa é que, assim, Deus falou assim, mas de qualquer forma o castigo vai ter que vir. Porém, não enquanto você estiver vivo. E assim foi, né? E aí a gente pode ver assim, quando ele se aproximou de Deus, ele descobriu que Deus não era o que ele pensava. Então ele descobriu que Deus é totalmente santo e ao mesmo tempo muito misericordioso. Ele é justo e é bom. Não é verdade, Ivan? Sim. E aí nós podemos ver que para a gente não criar deuses como eles criaram naquele tempo, a gente precisa saber quem é o Deus verdadeiro. A gente ouve às vezes em um lugar ou outro, e eu gostaria de comentar isso com vocês. Como é que a gente sabe, por exemplo, se uma nota de dinheiro é verdadeira ou não? A gente vai se especializar na falsidade? Sim ou não? Não. Como que a gente sabe? Porque a gente tem uma verdadeira, né? Quando a coisa é falsa, é porque ela está querendo copiar algo que é verdadeiro, senão é outra coisa. Se uma bolsa é falsa, é porque ela quer ser igual àquela verdadeira, senão ela seria outra bolsa. Então, para a gente conhecer quem é Deus verdadeiro, precisamos conhecer, aliás, para saber se estamos adorando deuses falsos, precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Só é possível se aproximando desse Deus. E a instrução bíblica é primordial nisso. E nossa propensão é, sim, ficar criando ídolos, porque eles vão satisfazer, teoricamente, os desejos do nosso coração. Mas como Josias, a gente vai precisar de boas doses da palavra para que nós fiquemos com Deus verdadeiro. Não adianta a gente se voltar um dia e esquecer lá guardada de novo, que vai empoeirar de novo, vai esconder de novo, e a nossa mente não lembra com facilidade. Não, é literalmente uma reforma prática diária, né? No nosso caso, como é mente, coração, né? Preciso falar um pouquinho aí da mente. É algo que deve ser constante. Não dá para fazer hoje e falar, não, pronto, agora já tenho Deus, já conheço Deus e vou caminhar certinho. Não, é todo dia. Todo dia. E aí então a gente falou bastante do trabalho do Espírito, como ele foi conduzindo, mas uma parte muito importante nossa é a gente fazer com que a nossa mente se volte para Deus, né? Nos movimentarmos, às vezes é um esforço mesmo que a gente vai precisar fazer, um esforço para ler, às vezes a gente não tem nem vontade, mas a gente vai precisar se esforçar para ler. Nós muitas vezes vamos ter o desejo mais enraizado no que não é de Deus.
Então, nós vamos precisar treinar. É um treinamento. Todo começo talvez pareça ser mais difícil. Com certeza. Mas muito necessário. Muito necessário. E com o tempo, você vai ficando com mais tranquilidade em fazer a vontade de Deus, em fazer boas escolhas, né? Então, treinar a mente para isso. E aí, a nossa mente, ela tem um papel, é como se fosse um guarda, né? Como nós entendemos tudo isso, nós decidimos. Então, eu vou fazer a vontade de Deus a partir de agora. Se eu vou fazer, o desejo continua. Esse é um grande problema que nós vamos lidar até que Jesus volte ou até que nós partamos daqui desse mundo. Nós sempre vamos lidar com isso. Ninguém tá ileso, ninguém. Todos nós temos desejos. Sim. E por mais que a gente, já tô um tempo de caminhada com Deus, o desejo vai continuar. O pecado continua trabalhando, mas nós vamos nos fortalecendo a mente, e você vai saindo da ignorância, você já começa a conhecer a Deus, saindo do engano e da incredulidade, para passar então a crer no Deus poderoso. Então, a gente tem aí só um apanhado geral, né? O que tem na nossa mente, como a gente já falou, coração, né? Trabalhou em outros momentos. Então, são pensamentos, memórias, consciência, crenças, entendimentos, julgamentos, discernimentos. A gente vai precisar trabalhar tudo isso para se voltar para Deus, né? E é um trabalho fácil? Não, não é um trabalho fácil e não é um trabalho que tem fim, né? Como a gente falou, é dia a dia mesmo. Mas vale a pena porque a gente começa a ver o resultado, começa a ver o agir de Deus na vida da gente, as transformações. E a paz que excede o entendimento. Por mais que as coisas não vão tão bem, que essa que é a grande diferença, né? Do Deus verdadeiro e do Deus... Essa é incrível, né? Porque mesmo que tudo ao redor ainda não pareça ter mudado, por dentro, quando a gente começa, a nossa mente começa a praticar a palavra, a gente começa a buscar... essa paz, ela invade o nosso ser, né? E faz com que a gente consiga... A paz de confiar num Deus que, por mais que pra gente não dê pra ver, Ele tá vendo. E Ele sabe do que Ele tá fazendo. Ele sabe. Né? E assim, também é uma caminhada que a gente não tá só. A gente tem o Espírito Santo o tempo todo. Ele sempre vai estar nos ajudando. Então, em todas as nossas necessidades. Conhecendo Deus, como é que a gente conhece? Então, eu vou colocar aqui alguns dos critérios, alguns dos atributos de Deus, né? Algumas das coisas que Ele é, quem Ele é. Claro que essa lista aqui vai estar incompleta. Vai ter mais coisa que Deus é. Mas aqui pra gente ter uma noção, uma base. E quem quiser ir lá procurar na palavra, vai ser muito enriquecedor, vai fazer muito bem. Vou colocar as referências e o que Ele é. Então, Ele é um único Deus. Em Deuteronômio 6,4 vai falar isso. Perfeito e puro, Mateus 5,48. Invisível, 1 Timóteo 1,17. Incorpóreo, vou seguindo. Imutável, imenso, sábio, santo, livre. Ele faz tudo segundo a vontade dEle, para a sua glória. Efésios e Romanos vão falar disso. Ele é amoroso. Ele é gracioso, é misericordioso, é bondoso, verdadeiro, perdoador, recompensador, justo. E Ele odeia o pecado. Grande é a importância de nós nos voltarmos para Ele para não pecarmos. E cabe à nossa mente, então, iluminada pelo Espírito e pela palavra, corrigir a forma de pensar, começar a adorar somente o Deus verdadeiro. Então, o que a gente conclui assim? Talvez, assim como Josias, nós conheçamos pouco sobre Deus. Às vezes a gente acha, porque a nossa família era de tal igreja. Cultura, né? A cultura. Então, nós temos... Não é aquela coisa de IBGE, né? Você é de que religião? Ah, sou tal de religião. E você acha que você sabe. Assim como Josias tinha uma origem... israelita, não era para ele saber? Vinha de uma linhagem, né? Vinha de uma linhagem, nossa, então ele sabe das coisas, mas não, ele não sabia, porque ele não tinha a palavra revelada, a palavra de Deus, o Espírito falando. Então nós podemos escolher fazer diferente do que os antecessores de Josias fizeram, que era se voltar para deuses pagãos, assim como nós podemos fazer como Josias fez. Diferente às dos vezes nossos as pessoas não estão fazendo. Exatamente. E podemos fazer o que é da vontade de Deus. E aí o ponto, assim, grandemente importante nós não podemos só ouvir. O que adiantaria se o Josias tivesse ouvido tudo aquilo e falado, tá bom, guarda lá pra gente? Ia resolver? Não. A gente precisa ter atitude. Precisa praticar. Então, olha os versos muito significativos aqui, olha. Jeremias 29:13 vai falar assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Voltado, eu quero muito conhecer, Deus vai se revelar.
Aí o outro, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, isso é Josué falando. Ou, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual que é a sua decisão? Qual que é a minha, a nossa decisão? Seguir ao Senhor ou seguir aos deuses que você seguiu até hoje? Hoje nós estamos tendo esse contato com a palavra e estamos tendo a escolha. Temos que ter uma escolha, como Josué. Vocês podem escolher quem vocês quiserem servir, mas eu escolho servir ao Senhor. Ao Senhor. E eles lá tinham, não a palavra completa, né? Porque depois, com os anos, o Espírito Santo foi iluminando e outras pessoas foram escrevendo. Hoje a gente tem uma facilidade tremenda. Tem Até poucos anos não tinha Bíblia como é hoje. Sim, tem esses livros que a gente estuda que explicam melhor alguns temas, né? Até no celular, né? Aplicativo, ali tem aplicativo de Bíblia, você tem muito acesso. Não é por falta de ter onde recorrer. Não é por isso. Dá para buscar. E aí, Tiago 1:21 fala assim: portanto, deixem todo o costume moral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês. É uma sementinha, como semente de amor aqui nosso. Sim. E essa mensagem pode nos salvar. E não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho, se vê, dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência e não arruma o que tiver incorreto. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar essa pessoa e tudo que ela fizer. E ele vai abençoar do jeito certo, vai trazer o que é para essa pessoa. E às vezes tem situações no nosso dia a dia que acontece assim mesmo. Fala, mas por que Deus tirou tal pessoa da minha vida? Mas por que não deu certo? O projeto não deu certo. Aí quando você vai ver lá na frente, tinha algo maior e melhor. E ali um livramento, por vezes, não é verdade? Sim. Quantas coisas, né? A gente passa. Quantas? E a gente percebe que, na verdade, Deus está em todas as coisas agindo e nos instruindo, e seguir Ele é sempre melhor. Se a gente tem um verso em Salmos que fala assim, deleita-te no Senhor, ou seja, se alegre no Senhor. Então, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se nós nos aproximamos de Deus, buscamos na palavra e temos nele o nosso prazer, automaticamente os nossos desejos já vão ficando mais de acordo com a vontade dele. Ele vai atendendo os desejos do nosso coração. Então, aqui, no livro ela fala isso também, e aqui eu vou trazer um convite para a gente escrever uma oração, pedindo a Deus, por meio do Espírito, que nos ilumine, que ilumine o nosso coração e conscientize quais são os ídolos que nós temos. E quando a gente fizer isso, não se entregar ao ódio, porque por vezes pode acontecer, né? Nossa, olha como eu tô errada, e ficar se sentindo mal. Não, leva para Deus. O desespero, tudo isso, leva para Deus. A gente se arrependendo e pedindo a Ele perdão, Ele sim vai nos ensinar a verdadeira natureza dele. Peça a Deus para que Ele se revele, para que você saiba da natureza dele. E peça um coração diferente, porque o nosso coração já não tem a tendência de fazer errado. Então, Senhor, me dá um novo coração, modifica o que está aqui dentro, para que a gente possa fazer realmente, para que eu possa fazer a sua vontade. Porque sozinho, sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. É isso. É isso. E é importante a gente saber que com a ajuda dele, com toda a transformação que o Espírito Santo faz no nosso coração, a nossa felicidade ela é completa e plena no Senhor, porque ela não se limita a este tempo. Exato. Né? Nossa vida não é só aqui, né? Ele promete... não termina aqui. Não importa as coisas difíceis que a gente enfrente aqui. Nossa felicidade está vinculada a Ele, à eternidade. A vida aqui é passageira, né? Exatamente, por isso e vale muito a pena, né? Vale, muito a pena. Obrigada, gente, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.